Muito boa noite. É um prazer para mim, para minha esposa, para Isa e para nossa filhinha também, Manu, estar junto com vocês aqui. A gente agradeceu hoje pela manhã e a gente agradece agora à noite também pelo convite da igreja, pelo convite da comissão que tem mantido contato conosco nesses últimos meses para participar de um processo tão importante na vida da comunidade, na vida da igreja. E hoje, chegando ao fim aqui da nossa maratona de domingo, a gente gostaria de pensar um pouco com vocês a respeito do que a gente encontra no Evangelho de Mateus. E aquilo que eu gostaria de tratar com vocês hoje é uma realidade que eu percebo nas palavras e no ensino de Jesus muito claramente logo no começo do seu ministério. O reino de Deus é um reino de subversão. O reino de Deus é um reino de subversão. Todos nós fomos chamados para destronar reis e para estabelecer um trono. E nesse processo, todos nós recebemos a missão de fazer isso derrubando a ordem estabelecida e colocando uma nova ordem no seu lugar. Eu não sei se é isso que você percebeu a respeito da sua missão, mas é isso que Jesus chama a gente para fazer. Toda pessoa que quiser compreender aquilo que realmente importa na história da humanidade vai ter muito pouco proveito lendo a história dos grandes impérios, lendo aquilo que foi o Império Babilônico, compreendendo como é que Roma se estabeleceu como o grande domínio e a grande referência de império de sua época, vai tirar pouco proveito lendo a história e a biografia das grandes figuras que construíram a trajetória das nações. Porque aquele que realmente quer saber o que importa na história não deve se perguntar sobre o que aí está ou como as coisas são, mas sim fazer a pergunta como as coisas devem ser. Como é que a história, como é que a vida humana, como é que o povo que foi criado por Deus deve viver, como as coisas devem acontecer, aquilo que deve ser estabelecido. E por que esses dois pontos estão relacionados? Aquilo que é a nossa missão e aquilo que é a história da humanidade como sendo esses grandes movimentos, as coisas que aparecem na capa do jornal todos os dias, aquilo que chama as nossas atenções como as ações dos poderosos, como é que essas duas coisas se conectam? Por aquilo que quem esteve hoje de manhã pôde começar a tratar na conversa que nós tivemos. Pelo fato de que quando Jesus começa o seu ministério, aquilo que ele afirma exaustivamente é: eu vim estabelecer o reino de Deus. Cristo, quando ele inicia o seu ministério, ele diz: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vocês. E quando Jesus ele vem para estabelecer um reino e fala claramente que o seu reino deveria ser estabelecido e jamais passar, a gente precisa entender qual é a natureza desse reino. O que é que Jesus está dizendo quando ele diz que ele veio estabelecer o reino de Deus sobre a terra? Porque uma impressão muito equivocada que a gente tem é que Jesus veio para estabelecer o reino no seu coração. Ele veio para transformar indivíduos e para transformar convicções. E ponto final. E não é ponto final, porque Jesus vem estabelecer o reino que começa de dentro, começa no coração, transforma a vida do indivíduo, mas chega àquilo que é o mundo que vai além do indivíduo e alcança a família. Jesus não veio apenas transformar pessoas, veio transformar famílias. Ele não veio transformar apenas a sua família, mas ele veio transformar comunidades inteiras. Ele não veio transformar apenas comunidades, ele veio transformar a história de nações. Ele não veio para estabelecer um reino que engloba apenas algumas nações, ele veio para estabelecer um reino que governaria sobre todos os reinos. Então, quando Jesus começa a explicar aquilo que significa o reino de Deus, e ele começa a dar dimensão para os seus discípulos sobre o reino que ele veio estabelecer, a gente percebe que essa não é uma realidade apenas interior. Ele nasce no nosso coração,
na transformação de fé que nós temos pela presença e pela chegada poderosa de Deus que transforma a nossa fé, ou que nos dá fé, mas extrapola e vai muito além daquilo que acontece apenas na sua vida e no seu coração. O reino de Deus engloba todas as coisas. No tempo presente, o reino de Deus é, em boa medida, na maior parte das ocasiões, invisível. Ninguém pode dizer, aí está o reino. Ninguém pode dizer, o reino está restrito a essas coisas. O reino de Deus é uma realidade, na maior parte das ocasiões, invisível no tempo presente. Mas chegará um tempo que o conhecimento da glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. A realidade do reino de Deus é a única realidade que vai prevalecer por toda a eternidade. Então a gente precisa começar a enxergar isso que a gente repete, canta e lê tantas vezes, não como sendo algo tímido, algo interno, algo particular, que a gente vive na intimidade do nosso quarto. A realidade do reino de Deus é aquilo que vai dominar sobre todas as coisas. E com essa perspectiva, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E nós vamos ler Mateus 5, de 1 até o 11. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 11. Eu falei hoje de manhã que ia passar o texto com antecedência para o pessoal da mídia, eu não passei, mas está aí. Mateus 5, 1 até o 11. E esse é o começo do Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui está Jesus ensinando no começo do seu ministério. Jesus nasce, a gente tem um grande ato na história a respeito do desenvolvimento, do crescimento de Jesus, e Jesus começa o seu ministério. Ele é batizado por João Batista, e logo depois, o que acontece? Jesus é levado para o deserto. Ele é tentado por Satanás como o primeiro ato de Jesus no seu ministério após o seu batismo. Mas pouco depois, a história nos transporta para Jesus na Galileia. E a maior parte do ministério de Jesus não acontece onde supostamente deveria acontecer. Onde é que o ministério de Jesus deveria se concentrar? Qual é a cidade que você esperaria que Jesus passasse a maior parte do seu tempo pregando e anunciando o reino dos céus? Jerusalém. E de acordo com Mateus, Marcos e Lucas, Jesus só sobe a Jerusalém uma vez no seu ministério. João complementa a imagem e nos mostra que ele foi outras vezes, mas o foco de Jesus não está em Jerusalém, está na Galileia. E aqui está Jesus chamando os seus primeiros discípulos e ensinando a eles o que é o reino dos céus. O que significa ser um discípulo de Jesus. E eu entendo que é a prioridade dessa comunidade, e eu entendo que é a prioridade de todo o povo de Deus responder essa pergunta. O que significa ser discípulo de Jesus? O que significa viver conforme aquilo que Jesus disse que deveria ser a expressão do reino de Deus
a partir dos seus seguidores. Então, para qualquer pessoa que tenha o desejo de entender o que significa ser um discípulo desse mestre, desse rabi, desse Messias enviado pelo Pai, necessariamente precisa passar pelo Sermão do Monte. Porque Jesus ensina muitas coisas, mas se alguém quiser ter um resumo e saber no que consiste o ensino de Jesus, essa pessoa precisa ler e entender o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Monte não só é um aspecto importante do ensino do Evangelho de Jesus Cristo, mas é a pedra fundamental. Esses são os ensinos a partir do qual Jesus estabelece a comunidade dos discípulos. E quando então a gente olha para o Sermão do Monte, a gente tem uma exigência muito elevada. Jesus coloca as bem-aventuranças no começo, mas depois ele vai afirmar muitas outras coisas que chocam um pouco a nossa expectativa, que está muito distante do contexto em que ele falou essas coisas, e chocam absolutamente as pessoas que ouviram isso pela primeira vez. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Mas eu digo a vocês, aquele que odiar o seu irmão é digno de julgamento, deve ser levado a julgamento. Quando a gente olha para aquilo que Jesus coloca em Mateus 5, 21, vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, somos todos homicidas, porque você já se irou contra o seu irmão. Você pode não ter matado ninguém com as suas mãos, mas você matou no seu coração. E o que Jesus está dizendo aqui, a pena que vale para ele, que matou com a faca e com o punhal, e que deve ser levado a julgamento, é a mesma pena que vale para você, que matou o seu irmão no coração. É esse nível de exigência que aparece no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhe digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É claro que Jesus aqui está usando uma figura de linguagem, porque a gente não tem nenhuma notícia de que Pedro morreu caolho e que Paulo morreu sem uma perna. Não é essa a questão da interpretação literal, mas esse nível de comprometimento com a santidade em relação à vida conjugal e sexual é algo que nunca havia sido exigido de ninguém. Jesus não só está dizendo que a lei veio de Deus, mas ele está colocando a lei para dentro do coração. A lei legisla com o que você faz com a mão, mas no reino de Deus vale tanto aquilo que você faz com a mão quanto aquilo que acontece no seu coração. Até um ponto em que Jesus chega no final do capítulo 5 e diz: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando a gente se depara com essas coisas, a gente começa a se perguntar como é que a gente deve entender as exigências que Jesus faz e como é que a gente deve viver a realidade do Sermão do Monte. E isso foi visto, interpretado e lido de muitas formas diferentes ao longo da história da igreja, e de formas diferentes por homens e mulheres muito comprometidos com a fé. Por exemplo, existe um intérprete muito famoso do Sermão do Monte, que é Lev Tolstói. Tolstói, o grande romancista russo, era um cristão devoto, um cristão dedicado, que leu o Sermão do Monte e acreditou que o Sermão do Monte era uma série de exigências da moralidade cristã. O Sermão do Monte é aquilo que Deus espera do comprometimento moral de todos aqueles que fazem parte do reino dos céus. E essa é uma forma muito comum e muito habitual da gente ler as palavras de Jesus. O que é que significa viver conforme Jesus quer? É ter uma ética do reino de Deus. E qual é o problema? É que quando a gente começa a levar isso muito a sério, que Jesus está colocando aqui, a gente se pergunta: é possível viver o Sermão do Monte conforme uma exigência ética? É possível olhar para essas coisas como se fossem uma nova ética que Jesus coloca para a gente?
E muitas pessoas possuem um certo otimismo com a sua própria capacidade de obedecer essas coisas. Muitas dessas pessoas que acreditam nisso acabam se deparando com um fardo moral enorme. Foi o caso de Tolstói. Tolstói era um homem rico, tinha muitas posses, tinha muitas terras, e ele deu todas as coisas. Ele entregou suas terras, ele entregou aquilo que eram as suas riquezas e passou a entender que ele tinha que viver isso aqui de forma literal. E o fato é que Tolstói morre em frustração. Ele morre como uma pessoa miserável, numa estação de trem na área rural, sem ser amparado por ninguém, porque ele foi se desfazendo de todas as suas posses e ele foi interpretando o Sermão do Monte como um fardo e uma exigência moral ao ponto que ele se esgotou e precisou admitir em todas as suas anotações que ele nunca conseguiu cumprir plenamente aquilo que Jesus exigiu dele. Outra forma de ler o Sermão do Monte é entender que o Evangelho é uma utopia. O Sermão do Monte é uma utopia. A gente nunca vai alcançar, mas é o alvo para o qual nós devemos seguir. Jesus não está exigindo que a gente faça essas coisas exatamente como a gente lê nas suas palavras e como a gente ouve na sua voz pregando esse sermão, mas estabelece a direção da qual a gente não pode se desviar. O problema é que Jesus não parece estar colocando uma utopia diante de nós. Jesus não parece estar sendo figurativo na maior parte do Sermão do Monte. Aquilo que ele disse é aquilo que parece soar. Ele está dizendo que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Nós devemos ser comprometidos com a santidade a tal ponto que nós não apenas não traímos com o nosso corpo, mas não traímos com o nosso coração. Ele está sendo explícito a ponto de dizer que a gente deve amar o nosso inimigo, e o que ele quer dizer com isso? Que a gente deve amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. Então, Jesus não parece estar falando essas coisas como um alvo inalcançável, como uma utopia que serve como a direção na qual a gente deve andar. Existe uma forma diferente de ler o Sermão do Monte no geral e as bem-aventuranças em particular. E essa forma alternativa é enxergar que as bem-aventuranças mostram para a gente uma nova forma de vida para um novo tipo de reino. As bem-aventuranças revelam uma forma de vida que não existia até aquele momento da chegada, da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus. Um novo tipo de humanidade surgiu para um novo tipo de reino que estava sendo estabelecido. As bem-aventuranças que a gente acabou de ler está nos mostrando que um novo universo, que uma nova criação, uma nova natureza que nunca tinha sido vista, que nunca tinha sido experimentada, passou a existir, passou a ser criada a partir da vida e do sacrifício de Jesus e da sua vitória sobre a morte. E quando Jesus fala sobre essa nova vida, esse novo tipo de reino, essa nova forma de humanidade que ele estava estabelecendo a partir de si mesmo, ele fala dentro de um contexto muito bem definido e uma história que pode ser muito bem reconstruída, que é o seguinte: o povo de Israel foi criado por Deus, tirado do Egito, levado 40 anos em peregrinação, entra na terra de Canaã, estabelece a monarquia. Estou pulando aqui algumas fases. Existe um momento glorioso dessa monarquia com Davi, depois de prosperidade com Salomão, e logo depois essa monarquia, esse reino se divide. Reino do norte, as 10 tribos, reino do sul, o reino de Judá. O reino do norte vai para o cativeiro e nunca mais se estabelece como reino novamente. O reino do sul, que é o reino de Judá, é levado para o cativeiro, mas pela promessa de Deus a Davi, esse povo é preservado, porque Deus havia prometido a Davi que o cetro não se apartaria, o cetro não se afastaria completamente da sua descendência. Deus preserva o povo de Judá, eles voltam depois do período de exílio na Babilônia, voltam para sua terra, mas nunca mais como um povo livre. Eles estão primeiro debaixo do domínio
dos babilônios, e depois uma sucessão de vários povos pagãos dominam sobre o povo de Judá. Eles estão em Jerusalém, mas eles não são um povo livre. Então, em certo sentido, o exílio nunca acabou. O exílio não havia terminado até o momento da chegada de Jesus. Isso com um breve momento de exceção durante 100 anos, quando depois da Guerra dos Macabeus, eles conquistam uma liberdade que dura muito pouco, porque logo depois vêm os romanos, vem primeiro os gregos, depois os romanos, e quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, a gente se depara com essa realidade. Um povo que lembra do período de prosperidade, do grande reino estabelecido por Davi, e sonha quando é que Deus vai cumprir todas aquelas profecias que ele disse que traria libertação para o povo de Israel, para o reino de Judá. Quando é que o Mashiach, o Messias, traria libertação contra os reinos pagãos. E Jesus chega nesse contexto. Jesus chega diante dessas expectativas. E Jesus diz: o reino de Deus chegou. O momento da grande libertação que vocês tanto aguardavam chegou. Mas não é como vocês estavam imaginando. Não é da forma como vocês estão pensando. Por quê? Essas pessoas fazem a seguinte pergunta: quando é que Deus vai intervir? Quando é que Deus vai mandar o libertador? Como foi Davi, o nosso grande libertador? Quando é, traduzindo para o nosso contexto, que Deus vai enviar os tanques? Quando é que o Senhor vai descer sobre nós o exército de querubins e serafins com as espadas flamejantes e nos libertar desse cativeiro que nós temos imposto por Roma? E aí é onde começa a subversão. É aí onde começa a derrota dos reinos dessa era, que Jesus conquista para si e não apenas destrona o príncipe dessa era, mas depõe também as suas armas, os seus métodos. Jesus não apenas derrota Satanás, mas Jesus subverte os meios pelos quais Satanás havia estabelecido todos os impérios desse mundo. Porque o reino de Deus não se estabelece como qualquer outro império que a humanidade tenha visto e experimentado ao longo de sua história. Quando Jesus chega, e a expectativa daqueles discípulos e aquele povo do reino de Judá era: quando é que vão chegar os tanques? Jesus diz o seguinte: olha, eu estou enviando no meio de vocês aqueles que vão conquistar esse reino. Quem são essas pessoas? São os pobres de espírito, são os que choram, são os humildes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. São aquelas pessoas que são puras completamente de coração e exercem misericórdia. O reino de Deus é estabelecido e os poderes dessa terra caem diante do poder dessas pessoas. O poder que Deus soprou do seu Espírito poderoso, que criou todas as coisas e que transforma todas as coisas a fim de surgir um novo mundo e uma nova criação, não por meio da espada, não por meio do Congresso, não por meio da guerra cultural, não por meio das ideologias. Deus está transformando o mundo e derrotando todos os impérios dessa terra por meio dos puros de coração e dos pacificadores e dos misericordiosos. Esse é o exército que Jesus mandou para lutar a sua batalha e estabelecer o seu reino sobre todos os outros reinos, mas sem uma espada na mão. O reino de Deus se estabelece por meio dessas pessoas. As bem-aventuranças colocam para nós um grupo de pessoas que são chamadas por Jesus de bem-aventuradas, não porque elas se sentem assim. Dificilmente você poderia dizer para alguém que chora e que está inconsolável que ela é bem-aventurada. Provavelmente essa pessoa não vai se sentir feliz, não vai se sentir abençoada, não vai se sentir bem-aventurada. Mas por que são essas pessoas que são chamadas bem-aventuradas? Porque Deus enxerga essas pessoas assim. Bem-aventuranças não tem a ver com um estado de espírito simplesmente, com um conjunto de emoções de prazer
poder de estar exercendo a obra e estabelecendo o reino de Deus sobre a terra. Não é isso. Bem-aventurado é aquilo que Deus fala sobre você, quando você manifesta essa forma de vida que Ele trouxe por meio de Jesus Cristo. Bem-aventurado é o juízo que Deus faz sobre essas pessoas. E Deus tem uma boa notícia para os bem-aventurados. Deus tem, na verdade, muitas boas notícias para essas pessoas que Ele descreve nas bem-aventuranças. Para aquele que é pobre e sabe que é pobre porque não tem o que comer, é pobre porque não tem dinheiro. Veja que as bem-aventuranças em Lucas não coloca a expressão pobre de espírito, é apenas pobre. Mas aqui em Mateus aparece bem-aventurados os pobres em espírito. Para aquele que sabe que não tem absolutamente nada diante de Deus, para aquele que já percebeu que meritocracia não funciona no reino dos céus, eu tenho uma boa notícia para você. O reino é dado de graça. O reino não é conquistado pelos esforços e pelos méritos religiosos. O reino de Deus não é conquistado à força e nem pelo poder do seu dinheiro. O reino dos céus é para os pobres em espíritos, o sujeito que sabe que é falido. Ele não tem nada para exigir de Deus. Ele não tem nada para apresentar a Deus para conseguir barganhar a sua entrada no reino dos céus. Ele chega diante de Deus de mãos vazias. Ele diz: Senhor, eu não tenho nada e eu sou necessitado de todas as coisas. A esse é dado o reino dos céus. A grande questão é que pobre em espírito é a condição que todos nós partilhamos, mas nem todo mundo reconhece. Todos são pobres de espírito. Note a ironia de Jesus ao dizer que ele não veio para os que são sadios, mas para os que são doentes e necessitados. Aqueles que Jesus chama de sadios são os mais necessitados. O problema é que eles não se reconhecem assim. Qual é a última mensagem que Jesus manda para as 7 igrejas no Apocalipse? É que ele tinha vergonha da igreja que se achava rica e suficiente e, na verdade, era pobre e nu, miseráveis. Somos todos essas pessoas. A questão é se a gente se reconhece assim. Apenas para aquele que sabe que é pobre e é necessitado, que é dado o reino dos céus e é dado de graça. O reino dos céus e a boa aventurança, a boa notícia é dada para aquele que se desespera. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus tem uma boa notícia para essas pessoas, porque essas são aquelas pessoas que, quando olham para si e quando têm um pouco mais de honestidade, percebe que ela é capaz de fazer monstruosidades e de cometer males terríveis. O problema não é só aquilo que ela efetivamente fez, mas o mal que ela reconhece que habita no seu coração. Quando a gente tem um pouco mais de transparência sobre as nossas intenções, sobre a nossa natureza, a gente sabe que a gente não é tão gente boa como, na maior parte do tempo, a gente gosta de pensar sobre si mesmos. Quando essas pessoas olham para os pecados que cometeram, para a maldade que habita dentro dela e para a maldade que existe no mundo todo, essas pessoas desabam de dor. Em muitos momentos, a gente enfrenta a vida com normalidade. Mas tem alguns momentos que a dor do mundo e a dor das outras pessoas nos fazem chorar. De perceber que existem tantas crianças que morrem numa guerra que elas não conseguem nem compreender. Que existem tantas crianças que sofrem pelo pecado dos seus pais, que se divorciaram, que brigaram e não estabeleceram uma família e agora colocam uma criança sem referência de pai, sem referência de mãe, no mundo que vai cobrar dela muito do que ela não recebeu dentro de casa. Quando a gente olha para o sofrimento de pessoas que parecem receber uma punição por algo que elas nunca causaram a elas mesmas. A dor do mundo causa sobre o nosso coração, que foi marcado pela misericórdia de Deus, uma incapacidade de permanecer impassíveis, de permanecer neutros e insensíveis à condição e à dor e ao pecado do mundo e ao pecado que nós mesmos
nós mesmos cometemos diante de Deus. Bem-aventurados são essas pessoas, porque elas serão consoladas. Bem-aventurados aqueles que não dominam pela força. Bem-aventurados os humildes. Qual é a boa notícia para essas pessoas? Elas receberão a terra por herança. Isso eu acho impressionante. Essa talvez seja uma das bem-aventuranças que mais quebram com a minha intuição. Porque quem domina no mundo é quem tem força. É quem sabe ocupar os espaços. É quem sabe convencer. Quem domina o mundo é quem tem dinheiro. É quem tem poder. É quem tem política. É quem tem tanque de guerra. É assim que nós aprendemos que o mundo funciona. E Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurados aqueles que são humildes, que não dominam pela força, e essas pessoas acabarão dominando o mundo inteiro. Essas pessoas, na verdade, receberão o domínio da terra inteira de presente. É pela mansidão que nós transformamos e mudamos as realidades que força nenhuma consegue transformar. Que o poder exercido pelo braço, pela espada, pelo convencimento e pela manipulação jamais vão conseguir fazer. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Um teólogo comentando esse texto me chamou muita atenção quando ele resumiu a forma de enxergar essa bem-aventurança, quando ele disse que a autorrenúncia é o caminho para o domínio mundial. Aqueles que renunciam a si e aos direitos que poderiam exigir são aquelas pessoas que vão acabar dominando o mundo inteiro. E bem-aventurados aqueles que têm tanta gana, tanto desejo, tanta fome de viver a vida do reino e de ver o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Bem-aventuradas essas pessoas, porque todo esse desejo e toda essa fome de viver e de estabelecer o reino será saciada. Essas pessoas recebem a boa notícia de que isso que os consome se tornará plena realidade. Nós vemos desde o começo, essas são as 4 primeiras bem-aventuranças e depois Jesus fala mais 4 bem-aventuranças. Mas a gente vê desde o começo que tudo isso é uma obra que Jesus faz e nos inclui, é algo que Jesus conquista e nos entrega de graça. O reino de Deus é para aqueles que são pobres de espírito. E, ao mesmo tempo, Jesus exige tudo de você. A tensão que existe no Sermão do Monte é: eu devo conquistar essas coisas pela minha dedicação e meu compromisso ético, moral, de viver santidade? Não é bem assim. Jesus entrega essas coisas para você de graça. Mas, ao mesmo tempo, ele exige todas as coisas que estão em suas mãos. E essa radicalidade do discipulado de Jesus, essa radicalidade de saber o que significa ser seguidor de Jesus, me chama muita atenção. Eu citei esse texto hoje de manhã e vou relembrar porque acho que tem muita pertinência para esse contexto e para aquilo que Jesus está colocando aqui. Mateus capítulo 10. Senhor, deixa que eu atravesse o mar junto com você. Jesus estava falando na multidão, ele vai entrar no barco e ele vai sair daquela localidade, mas vai só com seus discípulos. A multidão vai ficar para trás. E aquilo que Jesus coloca para aquele jovem que fala isso é: Senhor, deixa eu ser seu discípulo, mas deixa só eu enterrar o meu pai. E qual é a resposta de Jesus? Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Provavelmente, aquele homem não tinha acabado de perder o seu pai. Porque se ele tivesse acabado de perder o seu pai no dia anterior, ele não estaria seguindo um rabino no meio da Galileia. Ele estaria tratando daquilo que eram as obrigações do filho mais velho. O que provavelmente ele está dizendo é: deixe apenas o meu pai morrer e eu vou cumprir as minhas obrigações como filho mais velho, de cuidar do meu pai e de enterrá-lo, e então eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor for. Aquele que não está disposto a abrir mão, inclusive, desse vínculo, inclusive dessas atribuições para ser discípulo de Jesus, não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada.
colocar filhos contra pais, noras contra sogras, filhas contra as mães, no sentido de dizer que o seguidor de Jesus entende que tudo o que ele tem e possui vem da parte de Deus, e essa é a fidelidade absoluta e inegociável que ele exige dos seus seguidores. Então, sim, Jesus está exigindo tudo de você, o comprometimento completo da sua vida. Ao mesmo tempo, o que ele está dizendo é: você jamais vai ter a capacidade de viver a realidade do reino de Deus pela força e pelo comprometimento de uma vida de santidade. Não é isso que transforma a nossa vida. Não é querer ter uma vida de justiça que torna você justo. Jesus está dizendo para a gente que a vida do reino dos céus é algo que ele estabelece dentro de nós pelo poder do Espírito Santo, mas que ele faz isso hoje ainda de forma provisória. Nós vivemos nessa tensão de sermos exigidos ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, mas sermos imperfeitos. Cada um de nós sabe que nós não temos condições de viver isso na plenitude do que Jesus está dizendo aqui. E ainda assim, Jesus exige todas as coisas. Só que o que Jesus está colocando é, nessa imperfeição, nesses vasos de barro, que contém dentro deles um tesouro de valor inestimável, ele está transformando a história de toda a humanidade. Com toda a sua imperfeição, com todas as suas falhas e fragilidades, ainda assim, essas pessoas que choram, que são insistentes em exercer misericórdia, que valorizam muito mais a paz do que a guerra, essas pessoas transformam o mundo pela manifestação do reino de Deus, pela manifestação de uma forma de vida que não existia até a chegada de Jesus Cristo, que nos revela o que é de fato vida. Os primeiros frutos do Espírito são só os primeiros frutos. A gente ainda vai ter muito mais a receber dessa plenitude de vida que o Espírito Santo nos traz. Mas esses primeiros frutos já transformam o mundo em algo que ele nunca experimentou, senão pela sua própria vida. Quando a gente conversa sobre igreja, quando a gente pensa naquilo que é o nosso compromisso de fazer a diferença no mundo e na realidade, muitas vezes a gente pensa novamente nas ações práticas e concretas que a gente deve se dedicar. Quais são os programas que a gente deve realizar, qual é o projeto que a gente deve fazer, quais são os alvos que a gente deve alcançar. E isso não estava no ensino de Jesus quando ele ensinou os seus discípulos como ser discípulo. O que estava no ensino de Jesus é aquilo que a gente acabou de ler nas bem-aventuranças. É transformando o mundo por meio daquilo que o mundo sempre disse que era a vida dos perdedores. A vida daqueles que foram dominados pelo poder imperial de Roma. E veja que Jesus sucumbiu diante de Roma. E Jesus não resistiu a Roma. Jesus foi condenado por Pilatos. Ele foi condenado antes pelos judeus, mas Jesus ele foi condenado à cruz a partir da decisão de Pilatos. Então, da perspectiva de Pilatos, quem foi que venceu a guerra entre o reino de Roma e o reino de Cristo? Roma. Roma venceu. Roma condenou, Roma executou, e o Messias do povo judeu, que ironicamente foi chamado de Rei dos Judeus, na placa que estava acima da sua cabeça, foi morto. Quem é que vence e domina sobre todos os reinos da terra? É Roma. É o poder militar, é o poder da manipulação das palavras. É esse o poder que conquista todas as vitórias, aparentemente. Porque a morte de Jesus Cristo e o sangue que ele derramou a partir da crucificação que Roma executou é o mesmo sangue que derrota Satanás e é o mesmo sangue que conquista a vitória para Deus, o nosso Senhor, e que jamais será derrotado. É por meio dessa vitória que nós somos chamados a subverter o mundo. Na maior parte do tempo, a missão que você recebeu
é cumprida de estabelecer o reino de Deus de forma completamente imperceptível. É quando você perdoa quem você não deveria mais perdoar. É quando você chora pela dor que nem é sua. É quando você ama muito mais a paz e a promoção da paz do que você alimenta a guerra e o espírito de guerra. É quando você vive de uma forma tão justa que os reinos injustos perseguem você por ser amoroso demais com o seu próprio inimigo. É assim que a gente transforma o mundo. É assim que a gente subverte a ordem estabelecida na nova criação que Deus estabeleceu por meio de Cristo Jesus. E essa é a minha visão do que deve ser a missão da igreja. É a minha interpretação do que deve ser a missão dos discípulos de Jesus. Aquilo que nós estamos fazendo, em boa parte do tempo, é completamente imperceptível para o mundo e é imperceptível para a gente também. Não chama atenção, mas a gente sabe que a gente só faz essas coisas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós e que nos permite ter uma vida que é a vida do Espírito. E a única vida que é vida do Espírito. Todo o resto é morte. Eu convido vocês, então, essa noite a repensar a maneira como vocês leem as bem-aventuranças, o Sermão do Monte e a maneira como nós somos chamados a transformar esse mundo. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua revelação paciente, misericordiosa e amorosa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos falou por meio de um homem manso. O Senhor nos falou por meio de um homem que veio trazer a paz que há no Senhor e no seu próprio sacrifício por nós. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor tem nos transformado nesses bem-aventurados que podem enxergar e manifestar o reino do Senhor, transformando tudo ao nosso redor por meio do poder que há no nome de Jesus Cristo e não pela nossa força. Eu peço ao Senhor que nos ensine a subverter a ordem estabelecida, que nos ensine a destronar os reinos dessa era e estabelecer o trono de Cristo. Em nome de Jesus que eu peço persistência para todos nós que somos discípulos de Jesus em amar o nosso próximo e amar o nosso inimigo. Eu peço que o Senhor abençoe essa igreja e essa comunidade na sua fidelidade em cumprir essa missão. Em nome de Jesus. Amém.